Dos nossos visitantes. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 28. Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. Preste atenção nesse texto. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos ler novamente? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. 1 Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Feche os teus olhos. Pai querido, Pai amado, nós sabemos, ó Deus, que os teus propósitos são imutáveis, que as suas grandezas, a sua maravilha é grande demais para entendermos. Os teus propósitos, ó Deus, são profundos para que nós o alcancemos na plenitude. Mas nesse momento estamos aqui, ó Deus, dispostos a nos humilharmos. Estamos dispostos, ó Deus, a nos debruçarmos e abrirmos o nosso coração diante do Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha e arranque de nós tudo aquilo que nos impede de alcançarmos o conhecimento que precisamos ter do Senhor. Tudo aquilo que nos impede o entendimento, tudo aquilo que nos obscurece a mente, mas que nós possamos entender a mente do Senhor, o propósito do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amados, nós estamos trabalhando sobre uma vida de propósitos, uma vida com propósitos. O tema da minha mensagem nessa noite é princípio e propósitos. Porque eu entendo que não dá para dissociar os princípios dos propósitos. No texto que nós lemos, Deus nos deixa bem claro que Ele chamou para o seu propósito. Então nós temos que viver uma vida segundo o propósito de Deus, e não segundo os meus propósitos, segundo aquilo que eu acho que está correto. O propósito que você tem pode até ser grande, pode até ser bom, mas ele precisa ser o propósito de Deus, para que você seja um homem ou uma mulher de sucesso. Alguns princípios são básicos, e devem ser praticados por todos, como honestidade, respeito, tolerância, igualdade entre as pessoas. São essenciais ao convívio humano e ao respeito à vida. Mas é preciso descobrir quais são os nossos valores pessoais, aqueles que, quando preenchidos, dão sentido à vida. Mas a vida, ela só tem um sentido, verdadeiramente falando, quando os valores de Deus preenchem os nossos valores. Porque não há como ter um valor correto, não há como nós andarmos corretamente se os valores não são os valores de Deus. Prova é que a sociedade se degenera porque ela cria valores para ela cria padrões para ela
ela cria sistemas para viver esses padrões que são degenerativos, que são corrompidos, cheios de corrupção, cheios de malícia, cheios de dolo, cheios de dor, cheios de amargura. Então não dá para nós entendermos, não dá para nós vivermos uma vida de alegrias, não dá para nós vivermos uma vida de valor ou com valor, se os valores da nossa vida não são os valores de Deus. Na Bíblia vemos a trajetória de vários homens: Noé, Abraão, Moisés, Saul, Davi, os discípulos, o apóstolo Paulo. Esses homens foram alcançados pelo propósito de Deus. Se nós pararmos detidamente e analisarmos a história desses homens, nós vemos como que algo acontece de uma maneira sobrenatural. É como você se deitar para dormir e ao acordar já está chovendo. O céu estava limpo quando você dormia, o céu estava claro quando você se deitava, mas quando você se levanta, há uma tempestade, há uma chuva torrencial, a água caindo sobre o seu telhado, você não entende como aquilo aconteceu, nem quando começou talvez. Assim fora na vida desses homens. Noé está ali trabalhando, Noé está lutando no meio de uma sociedade corrupta, e Deus chega diante dele e fala: Noé, você vai construir uma arca para mim, eu farei chover daqui tanto tempo. É algo que eu acho que é chocante na vida de Noé, porque primeiro, veja só, não chovia, ninguém sabia o que era chuva, e Deus fala: vai chover. Mas agora, por que Deus olha para Noé e escolhe esse homem? Posterior a Noé, nós vemos um outro homem chamado Abraão. Está ali, e quando de repente Deus olha para ele e fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que te mostrarei, farei de ti uma grande nação, se tu uma bênção. Deus chamando um homem no meio de uma sociedade corrompida, no meio de um povo que não conhecia o nome de Deus, no meio de um povo que não invocava o nome de Deus. E Deus de repente chama, Deus de repente escolhe, Deus de repente separa. Nós olhamos para a vida de Saul, e o povo de Israel está clamando por alguém para os defender. Deus olha para Saul e fala: separa esse homem para mim. Nós olhamos para a vida de Davi, uma vida de sofrimento, um sofrimento marcado nos textos de Salmo, uma vida que quase sucumbiu aos açoites, quase sucumbiu à violência de seus irmãos, da sua família. Um homem que deveria certamente estar marcado pela rejeição, estar marcado pela depreciação, estar marcado pelo esquecimento, um homem esquecido, excluído da sua própria família. Então, de repente, Deus olha para aquele lugar, olha para aquela cidade, olha para aquela fazenda, olha para aquela família e fala com o seu profeta: vai lá, Samuel, e derrama óleo sobre a cabeça desse homem. Eu tenho um propósito na vida dele. Mas quem era Davi? Os discípulos. Jesus está ali vivendo na sua terra, na sua sociedade, e de repente ele sai escolhendo 12 homens. Homens diferentes, homens que nós olhamos para a Bíblia, e eu já vi muitas vezes pregadores rejeitarem os perfis que Jesus escolhera. Olhamos para o apóstolo Paulo, um homem que tinha sangue nas suas mãos, um homem que matava em nome de Deus, um homem que perseguia a igreja que Jesus havia fundado. Meu Deus! O que há de interessante, o que liga, o que conecta esses homens a Deus, o que faz, o que é comum na vida desses homens? Todos eles foram alcançados pelo propósito de Deus. Todos eles, Deus olhou para eles e falou assim: eu tenho um propósito para você.
o que nós podemos depreender de tudo isso? O que nós precisamos depreender nessa noite, compreender, trazer para o nosso coração, fazer calar no fundo da nossa alma com relação ao propósito e ao princípio. É porque quando nós olhamos para a vida de Noé, ele vivia no meio de uma sociedade caótica, uma sociedade promíscua, uma sociedade que cheirava mal nas narinas do Senhor. Mas ele se mantinha reto, ele se mantinha íntegro, ele se mantinha sobre os princípios de Deus. Princípios que Deus não havia verbalizado, princípios que Deus não havia declarado para ninguém, mas que existia no coração de Noé. Então Deus não olha simplesmente, Deus não olha por acaso para Noé. Deus é um homem de princípios. De igual modo também olhamos para a vida de Abraão. O seu pai era escultor, ele fazia ídolos. E Abraão rejeitava aqueles ídolos. Abraão entendia que o Deus, para ser Deus, tinha que ser maior do que aqueles ídolos. E Deus olha e fala: Abraão, eu tenho uma missão para você. Eu tenho um propósito que se encaixa na sua vida. Você vai ser pai de uma grande nação. Noé, você vai ser o recomeço de toda a gênese humana. Ô meu irmão, você já parou para pensar a grandeza do propósito de Deus na vida de Noé? Mas eu quero dizer para você que Deus tem propósitos tão grandes, tão amplos, tão abrangentes para a sua vida, quanto Ele teve para a vida de Noé, quanto Ele teve para a vida de Abraão, quanto Ele teve para a vida de Moisés, quanto Ele teve para a vida dos discípulos, quanto Ele teve para a vida do apóstolo Paulo. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, eu quero dizer para você que o Senhor se agrada de você, o Senhor te chamou, o Senhor te esclarece, porque Ele tem propósitos para a sua vida. Aleluia! Mas por que esses homens foram alcançados pelo propósito? Aqui está uma chave para a sua vida. Eles não procuravam os seus propósitos. Eu quero dizer para você, não adianta você procurar pelo seu propósito. Muitas pessoas, pastor, eu quero descobrir qual que é o meu propósito. Irmão, eu fui estudar sobre esse negócio. Eu fui compreender esse negócio. Porque eram muitas as perguntas que chegavam para mim nesse sentido. E eu via que as minhas respostas eram rasas. Eu falei, as coisas de Deus não podem ficar na superfície. Nós temos que descer para compreender. Então eu entendi, através da vida desses homens e através de tantas outras coisas mais que o Senhor ministra ao meu coração, que nós não encontramos o nosso propósito. Nós precisamos viver, cumprir os princípios de Deus, que certamente os seus propósitos, o propósito da vida, o propósito de Deus, o propósito da salvação, o propósito da transformação, o propósito da alegria, o propósito da restituição, alcançará a sua vida, alcançará a sua casa, alcançará a sua família. Então nós somos alcançados pelo propósito de Deus. Mas para ser alcançado, eu preciso de cumprir os princípios de Deus para nós todos os dias. Quais os princípios Noé viveu? Quais os princípios Abraão viveu? Pastor, isso não está na Bíblia, tá? Aí é que está o negócio. Está na Bíblia. Está na cara. Nós queremos encontrar o propósito e não o princípio. Por isso nós não os encontramos. Os princípios que eles cumpriram são os princípios universais. Pastor, então onde que está isso lá na Bíblia, pastor? Fala aí para mim. O senhor não é... Gênesis capítulo 9. Lá estão os princípios universais. Muitos chamam de lei, os chama
de leis noéticas, mas são os princípios universais. Os princípios que está ali, os princípios das 7 leis de Noé, os princípios universais, não importa qual nome você dê, eles são princípios que regem a raça humana. Ele não rege uma religião, ele rege o relacionamento com Deus, ele rege o seu caminhar na presença de Deus. E nós costumamos dizer que quem cumpre princípios, Deus estabelece desígnios, Deus estabelece propósitos. Então podemos repetir isso? Quem cumpre princípios, Deus estabelece desígnios, Deus estabelece propósitos. Quantos querem os propósitos de Deus estabelecidos na sua vida? Irmãos, dá para você imaginar? Dá para você imaginar? Davi dorme, humilhado, e acorda rei? Eu fico imaginando a cara de Samuel, a cara dos irmãos de Davi, quando eles estão ali, Gilson, acostumados. Existe um estudo de tradições judaicas, que os irmãos lhe cuspiam no rosto, porque não há forma pior de se amaldiçoar no conceito judaico, do que cuspir sobre uma pessoa. Os seus irmãos, que lhe cuspiam na face, dia após dia. E Samuel declara: eu vim aqui na sua casa hoje, Jessé, ungir um rei. Como é que é? Um rei? Caramba, alguém da nossa casa vai ser rei. E Jessé faz passar os seus filhos, os mais belos, os mais fortes, os mais preparados para a guerra, aqueles que enchiam os olhos de qualquer homem. E Deus fala: não é esse, não é esse, não é esse. E Jessé fala: caramba. O profeta pergunta: por acaso acabaram-se os mancebos dessa casa? Ou seja, Jessé está sendo perguntado assim: oh, Deus está mentindo para mim, Jessé? Deus se enganou em me enviar até aqui? Você não tem filhos aprovados, é isso? Não. Sabe o que é, profeta? Tem um filho ainda. Tem um filho, ele está fora daqui, está longe. É complicado, nós temos uma relação complicada, você sabe como é que é, né? Eu imagino os irmãos dele falando: mas aquele cara... Mas aos olhos de Deus, aquele a quem eles rejeitam, é um servo fiel, que enquanto eles estão lá na mesa se deleitando, ele está aqui cumprindo o princípio de adorar a Deus. Ele está cumprindo o princípio de ser reto, de ser íntegro, de ser fiel à palavra, de ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Enquanto eles se ocupam em amaldiçoá-lo, no seu coração não há espaço para vingança, não há espaço para uma contra-maldição. Talvez o coração de Davi dizia: tem misericórdia, Senhor, da vida desses meus irmãos. Viver o princípio de Deus para a nossa vida não é fácil. Perdoar aquele que te ofende, na verdade você tem vontade de matar. Mas é um princípio, é o princípio do amor. Então a lei noética dizia: não adorarás ídolos ou outros deuses. Talvez você está achando que eu estou repetindo os 10 mandamentos, mas isso aqui não é os 10 mandamentos. Esses aqui são os princípios onde os 10 mandamentos se fundamentaram. Não blasfemarás o nome do Senhor.
não assassinarás, não cometerás imoralidade sexual, não roubarás ou furtarás, não comerás a sua carne com o seu sangue, a vida ainda nela. Estabelecerás cortes de justiça. 7 leis, 7 princípios, mas 7 leis que abrangem todo o nosso viver, todo o nosso caminhar, todo o nosso portar, todo o nosso modo de interagir um com o outro, todo o nosso modo de interagir conosco mesmo. Essas leis, elas são universais. Não é para este ou aquele povo, não é para esta ou aquela religião. Essas leis que eu traduzo em princípios, é para toda a raça humana. Então, Davi, Noé, Abraão, Moisés, Davi, todos eles viveram pelos princípios de Deus e os propósitos alcançaram. Olhemos para a vida de Moisés. Moisés tem o seu propósito designado ainda no ventre da sua mãe. Noé é um tipo de Cristo, sim ou não? E Moisés, quando ele passa pelo tempo de preparo, 40 anos, conhece das estratégias de caminhar pelo deserto, deslocamento, liderança e tudo mais. Ele então se encontra com um de suas provas. E o que é que ele faz? Ele derrama sangue, ele assassina, e o princípio é: não matarás. A vida é importante para mim. Então Deus tem que pegar esse homem, impedir que o propósito dele o alcance, porque o propósito ele não tinha alcançado, estava estabelecido, estava sobre ele, mas ele não tinha o propósito, não tinha alcançado Moisés. Então Deus o leva para o deserto, 40 anos, e o trata. E quando ele é tratado por esses 40 anos, então o propósito alcança, ele volta. E quando ele chega no Egito, ele já não é mais Moisés, o filho da filha de Faraó. Ele é o libertador de Israel. Sabe, meu querido, eu quero dizer para você, que Deus quer uma transformação nesse nível na sua vida. Talvez Deus está te tirando de alguma situação, de algum lugar, Ele te levará para outro, mas quando você retornar, você não voltará na condição anterior, você voltará na condição de libertador, você voltará na condição de ser cabeça e não cauda, você será aquele quem Deus estabeleceu para ser, em nome de Jesus. Porque nós vivemos o princípio, Deus estabelece os teus desígnios, Deus estabelece o seu propósito sobre nós. Em Efésios, no capítulo 4, o texto diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, meu querido, eu quero dizer para você, que o grande propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, o grande propósito de Deus para a igreja, é que o corpo seja Qual que é o corpo? Qual que é o corpo? A igreja. Então eu quero que você entenda nessa noite, que nós precisamos cumprir princípios, para que Deus nos habilite, Deus nos capacite, Deus nos prepare para a edificação do corpo, Deus nos dê habilidade para a edificação
edificar o corpo. Ei, eu quero dizer para você, não adianta você querer estabelecer o seu propósito, não adianta você querer estabelecer a sua carreira. Deus quer usar você, Deus quer que você entenda que os propósitos são dele, porque todas as coisas é dele, todas as coisas são por ele, todas as coisas são dele e para o propósito dele, em nome de Jesus. O corpo de Cristo seja edificado. Até quando, irmãos, o corpo precisa ser edificado? Eu já fiz a minha parte. Eu toco lá na igreja, igual o Marcelo, eu toco lá na igreja, eu toco piano, eu toco guitarra, eu toco baixo, eu toco bateria. Nossa, eu sou menino, eu sou um prodígio naquela igreja. Não, já toquei no culto de quinta. Não preciso tocar no culto de domingo. Não é assim não. Não, já cantei no culto de quinta. Não, já fui no culto de quinta, fui no culto das mulheres, fiz isso, fiz aquilo. Não preciso ir na vigília. Vai ter vigília, não preciso ir na vigília. Eu oro em casa todo dia. Todo dia eu oro de joelho na beira da minha cama. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou, em outra versão, está escrito assim, até que todos alcancemos a estatura de varão perfeito, a saber, Jesus Cristo. Eu gosto mais dessa versão. Ela é mais arcaica, mas ela enche a gente ela dá um upgrade no âmago da gente. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Meu irmão, Deus espera que você realize a sua função, e não a sua função em si mesmo, em você mesmo, mas Deus espera que você realize a sua função nele, por ele e para ele, em nome de Jesus. Porque esse é o verdadeiro propósito. Eu vivo os princípios e sou alcançado pelos propósitos de Deus. Olha que maravilha. Olha que máximo, como diria um espanhol. Olha que rico. Sabe, meu querido, Deus quer que você faça parte desse exército, dessa força. Deus quer que você tenha sempre aos seus olhos, aos seus ouvidos, os princípios dele. Não se desvie deles, os defenda com a sua própria vida, para que nós possamos alcançar a estatura de varão perfeito, para que nós possamos fazer com que, em verdade e em amor, possamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, é Cristo. Então não adianta você querer fazer por você mesmo. Faça por Jesus. Faça pelos princípios dele, e os propósitos dele serão estabelecidos. As pessoas correrão até a sua vida, correrão até a sua casa, pedirão o seu auxílio, pedirão a sua resposta. E você vai ver que como que coisas simples na sua boca desvendam ou desmancham um nó de grande complexidade na mente e no coração de muitas pessoas, fazendo-as a enxergar o propósito de Deus para a vida delas,
levando-os a viver uma vida com princípios estabelecidos por Deus. Sabe por quê? Porque o nosso modelo é Cristo. Nós seremos modelo para as pessoas enxergarem o modelo Jesus Cristo. Modelos perfeitos trazem resultados perfeitos. Não precisa ser perfeito na sua plenitude, mas procure ser perfeito a cada dia, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Talvez na sua imperfeição, na sua incapacidade, na sua fraqueza, Deus só espera que você reconheça a sua incapacidade, a sua fraqueza, mas um coração totalmente disposto a fazer a vontade dEle. Que Deus possa abençoar o seu coração nessa noite. Que Deus possa fazê-lo reconhecer os propósitos dEle para a sua vida. E que você tenha coragem de migrar, de trocar dos seus propósitos humanos para os propósitos de Deus. Deus não tem nada de errado com você ficar rico, só o seu propósito que precisa ser mudado. E eu quero voltar no personagem Saul. Saul foi levantado como libertador de Israel, porque ele era benjamita, homem de guerra. E mais um pouco o povo o levanta, o povo o aclama rei de Israel. Samuel fica triste, sentindo a rejeição do povo. Deus diz para Samuel: Samuel, não fique triste, não é você que eles rejeitam, mas a mim a quem eles rejeitam. E Deus permite que Saul caminhe na sua trajetória como rei, mesmo não sendo o propósito de Deus para ele ser rei sobre Israel. E o coração de Deus não se engana, porque Saul tinha propósitos egoístas. Saul queria ser grande por ele mesmo. E quando o profeta Samuel diz para ele assim: eu me encontrarei com você em Gilgal. E antes deles se encontrar, há uma ordem para eles irem contra um povo, matarem todos, matar tudo, matar o gado, matar as ovelhas, matar o rei, matar os homens, as mulheres, as crianças. Pastor, mas por que Deus faz isso? Irmão, eu não sei. Ele mandou fazer, eu acho que tem que obedecer. Hoje Deus não manda ninguém sair matando ninguém, mas naquela época Ele mandava. Era uma questão de sobrevivência. Saul desobedece e traz as vacas de Bazã. Se você olhar, fizeram um estudo sobre o que são as vacas de Bazã, são os melhores animais bovinos que existiam na época. Trouxe as melhores ovelhas, trouxe tudo que era do melhor e trouxe o rei vivo. Quando Samuel chega em Gilgal, o que é isso? Ouço o balido de ovelhas. Não era para ter ovelhas naquele lugar. Então Samuel olha para Saul e diz assim: hoje o Senhor te rejeita para sempre, e o teu reino é tirado das tuas mãos, porque você não viveu os princípios de Deus para a sua vida. Então o propósito que Deus tinha para você também é recolhido. O princípio da obediência, Saul falhou nele. Moisés tinha o propósito de Deus de entrar na terra de Canaã e conquistá-la, sim ou não? Mas Samuel falha em cumprir o princípio da obediência. Fala a rocha, Moisés bate. Deus tira o propósito dele e retira a promessa automaticamente. Você não vai entrar na terra de Canaã. Quem vai entrar é o teu servo. Quem vai entrar é aquele que você está treinando para ficar no seu lugar, Josué. Mas eu quero dizer para você uma coisa, meu querido, nessa noite, e que isso possa encher o seu coração. Deus não está aqui para te reprovar. Levante suas mãos para os céus. O Senhor está aqui com a palavra de aprovação para a sua vida.
O Senhor está aqui com a palavra de afirmação para você, que diz: eu não consigo. Deus diz: você vai conseguir. Deus está aqui para dizer para você que você tem valor. Talvez você está olhando para você mesmo, para a sua condição, para a sua situação, está se sentindo rejeitado como era Davi. Deus está dizendo para você: você tem valor. Você é importante para mim, você é importante dentro do meu propósito, você é importante dentro daquilo que eu tenho preparado para você desde a eternidade. Eu profetizo sobre a sua vida, que os propósitos de Deus te alcançarão. Os propósitos de Deus alcançarão a sua casa, a sua família, os seus filhos. Eu profetizo que se levantarão pastores, mestres. Eu profetizo que se levantarão líderes. Eu profetizo que se levantarão sobre a sua casa, da sua casa. Se levantarão homens e mulheres usados por Deus para fazer a obra. Homens e mulheres usados por Deus para transformar vidas. Homens e mulheres usados por Deus para liderarem a nação, para liderarem uma comunidade, para liderarem uma igreja, para liderarem sobre essa terra. Porque o propósito de Deus já está estabelecido sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode dar um brado de júbilo? Mas esse júbilo aí, nem quando o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras faz um gol, você não grita desse jeito, né? Você pode dar um júbilo ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Sabe, meu querido, não perca de vista os princípios de Deus, e certamente você será alcançado pelos propósitos do Senhor. Você se verá no meio do propósito, fazendo aquilo que o seu coração arde por fazer, de uma maneira maravilhosa, porque Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você começasse a orar desde agora. Que você não ore mais perguntando para Deus qual é o seu propósito, mas que você possa orar ao Senhor perguntando para Ele quais os princípios eu tenho deixado de cumprir. Amar ao próximo como a mim mesmo, amar ao Senhor acima de todas as coisas, estabelecer a justiça, ser justo. Qual é o propósito que eu preciso cumprir? Qual é o propósito que eu preciso estabelecer? Qual é o princípio que eu preciso estabelecer para que eu seja alcançado no propósito do Senhor? Ser verdadeiro? Talvez há uma falha pequena e Deus te esclarece nessa noite. Essa falha pequena, uma vez corrigida, trará grandes resultados na sua vida, no seu casamento, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, no seu trabalho. Sabe, meu querido, Deus não criou você para ser um derrotado. Deus criou você para ser um multiplicador de resultados. Não um resultado qualquer, um resultado dele, um resultado estabelecido por ele. Tire o seu coração das coisas transitórias. Coloque seu coração naquilo que é eterno. Deus me fala de vingança. Tire o seu coração da vingança nessa noite. Tire o seu coração do egoísmo nessa noite. Tire o seu coração da soberba nessa noite. Tire o seu coração da mentira. Viva os princípios de Deus para a sua vida. Viva os princípios de Deus na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Deus de aliança
Deus me fala de solidão. Deus manda dizer para você que não há solidão. Você não está sozinho, Ele está com você, Ele é com você. Não se entristeça, não entristeça o seu coração. Não deixe a sua alma sucumbir à tristeza, pois a alegria do Senhor é a sua força. Deus diz: eu sou um Deus de restituição. Assim como Ele restituiu toda desonra, toda humilhação que Davi sofrera, numa vida gloriosa de conquistas, numa vida de um nome que é conhecido, reconhecido e respeitado até o dia de hoje. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a sua família. Mas Deus quer abençoar você também, individualmente, com a bênção da salvação. Talvez você ainda não fez um compromisso, uma aliança com Deus, não verbalizou isso. Deus te convida hoje para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu pergunto: quem aqui nessa noite quer entregar sua vida para Jesus? Começar a viver os princípios, que o princípio da salvação, de ser um só com Deus através do Filho amado Jesus. Levante uma de suas mãos, diga-se: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu vou orar por você. Alguém quer entregar sua vida para Jesus? Talvez você já recebeu esse convite e você rejeitou. Esse convite vem acompanhado de uma riqueza espiritual. Onde está você que precisa entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. O Senhor te conhece, mas Ele quer que você se manifeste no meio do povo dEle. Onde está você? Levante sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua casa. Eu quero abençoar o seu coração. Onde está você que já aceitou Jesus, mas se afastou dos caminhos do Pai? Hoje é noite de renovação de aliança. Você quer renovar a sua aliança? Levante sua mão, eu quero orar por você. Quem quer renovar a sua aliança com o Pai? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. E que o Senhor nos dê forças, ó Deus, para caminharmos sobre os teus princípios. E que ainda que nós erremos, ó Pai, nós tenhamos a consciência, nós tenhamos a coragem de admitir que erramos. Admitir, ó Deus, que não fizemos o que deveríamos fazer. E pedimos ao Senhor que nos abra os olhos para o caminho de volta, para o caminho da reconciliação, para o caminho, ó Deus, que nos cinge da paz do Senhor. Assim eu oro, assim eu agradeço ao Senhor e declaro em nome de Jesus que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a amada igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Vai na paz do Senhor, em nome de Jesus.